Na verdade, eu vou ler as perguntas como a gente sempre faz, tá? Isso. Uhum. Então, vamos lá, Você, pessoal. não, você manda alguém ler. Isso é o bom de Ah, coordenar. tá, Alguém vai ler também, para ti. Isso. também. É. Então, nós estamos na questão 417, do Livro dos Espíritos. Vamos inverter o processo hoje. Alguém gostaria de ler? Aí vem aquele silêncio costumeiro, né, para você ver o que que a gente passa, né? Vamos lá, Não, mas eu vou ler. Podem, Quer ir, Jorge? podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo de diversos espíritos, que se sentem felizes de estar juntos. Pelos termos antigos, se deve entender os laços de amizades contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a instituição das ideias que aurimos nesse colóquio, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Algo para comentar, Jorge? Não, Eu acho que aqui, né, Raul, entra naquela questão que nós não temos só essa família aqui na Terra, né? A nossa família também, ela tá, né, nos desencarnados também, né? E essa reunião acontece, eu não sei se seria nesse momento, mas essa reunião acontece de outras pessoas se encontrarem quando nós estamos dormindo, quando estamos em repouso, né? Eu acho que é isso Exatamente. que coloca aqui, né? Sim, sim. Porque a nossa visão é limitada, né? Nós costumamos só pensar em família, esses dos laços consanguíneos da atualidade. Mas temos que lembrar que as outras encarnações nós tivemos outros pais, outras mães, avós, irmãos. Alguns, é claro, se repetem, né, nas encarnações, mas tem espíritos que não estão agora aqui conosco nessa encarnação, estão lá no plano espiritual ou reencarnados em outros grupos familiares. Então precisamos manter esse contato, né? Porque são vínculos de afetividade. E a maneira é nos reencontros lá no plano espiritual, durante o sono físico, já que nós estamos encarnados, né? Então, assim como é dito aqui, podem se reunir até numa grande assembleia, se for um assunto aí de interesse de toda a família espiritual. Então, são convocados todos para se analisar uma questão, de repente, né? E aí esses laços de amizade, sejam antigos, sejam novos, eles estão ali se mostrando, né? Pela afinidade que tem estes espíritos. Podemos ir para a próxima? A Miriam está chegando agora, daí você só dá um toque para ela em qual é a questão que tá. Oi, Miriam, boa noite. Nós estamos na questão 418 do Livro dos Espíritos. Alguém quer ler a 418? A Onis levantou a mão. Ah, agora eu vi a mãozinha lá. Oi, Onis, pode ler então? Posso? Depois eu baixo minha mãozinha. Obrigada. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos
sem que tal fosse a realidade. Poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se ele não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Seria quando a gente sonha com o amigo? E aí um amigo que já partiu, enfim, e a gente lembra dele em momentos, enfim, e partilha com alguém? Seria isso? Eu também fiquei na dúvida, Raul, como ele colocou aqui, porque aquele até fala, né, que uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava. Na verdade, o amigo aqui estaria vivo, né? Ele não havia morrido ainda. E ele, na verdade, tinha esse pressentimento. E aqui a resposta ele coloca que pode ser tanto como ele se estivesse morto ou vivo, né? Ele poderia ter esse pressentimento também, né? Essa Isso, intuição que normalmente, ele está colocando, não pressentimento, né? sim, Mas ele fala normalmente as pressentimento. histórias que são colocadas é o contrário, né? É a pessoa acha que o amigo tá vivo, encarnado, né? Aqui é usado o termo vivo, mas significa Sim. encarnado. E a pessoa já desencarnou, e daí de repente vem aquele pressentimento: sonhei com tal pessoa, que ela tinha morrido, coisa assim. Esses dias até eu sonhei, não, tem umas 2 semanas que eu sonhei com que um amigo meu desencarnou. Até e eu passo todo dia com os cachorros na frente do trabalho dele, dou uma olhadinha lá para ver se ele tá encarnado. Não teve coragem de perguntar ainda. Não, não. Mas aí, é, assim, então é o comum, né? As pessoas terem a intuição de que fulana já desencarnou e depois vem a notícia. Mas aqui ele está fazendo uma pergunta no contrário, né? Ele achava que a pessoa tinha desencarnado e daí teve esse pressentimento aqui de que estaria encarnado ainda. E daí, durante o sono físico, pode encontrar aquele espírito, e daí um espírito, a sua consciência de espírito vai ter a certeza de que o outro está encarnado. Agora, quando ele desperta, ele pode ter só uma intuição, uma pequena lembrança de que, o fulano, eu acho que tá encarnado, não desencarnou. E daí depois pode conferir, né? Não sei se agora ficou claro, Onis. Mais ou menos, assim. É, Mas eu, vamos Confusa essa tentar. Fala pergunta aí o mesmo. que ainda olha, está pendente. olha só, eu tive um sonho um tempo atrás com uma amiga da adolescência, muito tempo atrás. E aí eu soube por alguém que ela havia desencarnado por um acidente. E mais tarde, ah, por acaso encontrei os pais dela e aí a gente se comoveu, enfim, e eles contaram, mas eu não sabia. Eu sim, eu tive o sonho com ela que ela estava comigo, não que havia desencarnado nem nada. De repente eu soube por alguém que, fulana de tal, acho que desencarnou. E aí encontro os pais e confirmo essa notícia. Será que no momento que eu sonhei com ela, ela veio me pedir ajuda? Ou ela veio dizer que ela estava desencarnada? É isso ou Sim, não? pode ser uma coisa ou outra, né? Não, nem todo espírito assim está precisando de ajuda e vem atrás de nós para isso, como também nem todos têm a condição de vir contar
que desencarnaram, né? Então, assim, depende da evolução espiritual, né? Dela, da ligação entre vocês também, né? Se essa sintonia era grande para permitir esse encontro. Então, são situações, né, que não tem uma resposta única. Mas há as duas possibilidades aí. É tranquilo que pode acontecer isso, né? Vir avisar como vir pedir algum auxílio. Professora Alexandra, é contigo. Vamos lá? Vamos partir agora, então, para a transmissão oculta do pensamento. É a pergunta 419. Alguém tem disponibilidade de ler? Eu Quando eu posso vou ler, entregar a Lili, porque quando o Jorge quis ler, ela tinha se manifestado. mas agora tem É outro Jorge verdade, querendo né? ler. Ah, Tem um outro Jorge. isso. Ah, que Posso tem ler outro ainda? Jorge. Pode falar então, Jorge. Tá. Fica à vontade. 419. 419. Que é, que é o que dá causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, na realidade, ele está dizendo que pode ocorrer, por exemplo, na ciência, né? Tem várias descobertas, mas pode ser em diversos países do globo que pode surgir a mesma descoberta, né? Essa mesma ideia, muito parecida, né? Então, nada mais é do que o encontro dos espíritos lá no mundo espiritual ensinando, né, essas novas tecnologias ou a parte da ciência, medicamentos, vacina, isso pode surgir um estudo lá no mundo espiritual que aí, quando a gente acorda, eureka, descobriu o negócio, né? Então, isso já vem lá do mundo espiritual já, que nos educam, nos ensinam nesse sentido para ter essas descobertas. O homem pensa, fui eu que, né, descobri tal coisa. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Bem, muito obrigada. Ficou bem claro. Alguém mais quer fazer algum comentário dessa questão? Oba, eu penso que essa questão aí é uma questão que, na verdade, pode até, de uma certa forma, servir como uma prova, né, de que os espíritos realmente se desprendem do corpo e que eles conversam entre si e que esses limites são impensáveis em termos de medida do que nós humanos pensamos. Mas observem que essa questão é uma questão antiga que eu já discutia com o Raul lá na Assembleia já. Às vezes acontece bem assim. Lá no tal lugar foi anunciado uma descoberta de uma determinada situação. Vamos pegar essa questão da hipótese do remédio, que parece que é a mais fácil. Logo em seguida, já no outro país se anuncia uma outra situação bem parecida, muito igual, quase o mesmo caminho, e assim vai. E de repente se descobre. Uma das situações que aconteceu aí foi o Covid-19. Todo mundo alegando que foi muito rápida a descoberta da vacina, que todas as demais vacinas demoravam e tal. Outros até alegando que a vacina nem teve muita eficácia. Mas, por outro lado, na verdade, as coisas foram surgindo tudo muito junto, tudo muito em cima, tudo muito... Então, além da questão dos equipamentos, além da questão
do estudo, além da questão do avanço, terá que ter uma coisa superior para poder que isso aconteça. Eu acredito nisso. Alexandra? Comudo? Oi, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas se comudo agora, não sei se travou. Não, a gente está te ouvindo também, penso eu. Eu tive a impressão que deu uma travada aqui na hora que o Jorge falou. Ah, tá. Mas eu estava vendo aqui, se chama em alemão aqui, não sei, o meu alemão não é muito bom. Zeitgeist, acho. Ideias gêmeas. Então, quando cientistas de diversas áreas procuram investigar um fenômeno, né? E daí acontece a criação por pesquisadores diferentes. Ah, aí ele mostra aqui numa matéria que isso aconteceu com o Isaac Newton e o Leibniz. Eles inventaram de maneira independente, sem nenhum saber que o outro estava pesquisando, o cálculo infinitesimal, uma ferramenta científica e tecnológica considerada a mais poderosa e eficaz para o estudo da natureza, então, para a época, né? Outro exemplo foi Elisha Gray e Alexander Bell. Os dois inventaram o telefone e depositaram o pedido de patente com horas de diferença. Então, vê só, foi no mesmo dia que eles inventaram, sem um saber do outro, o telefone. Ficou mais famoso o Graham Bell, né? Mas o outro também é inventor do telefone. A própria encrenca do Santos Dumont aí sobre a aviação, né? Ah, também isso. E mais recente, agora em 2018, duas equipes de cientistas lá na Holanda, trabalhando em laboratórios que eram até próximos, mas sem um saber do outro, eles descobriram ao mesmo tempo como fazer com que elétrons conversem diretamente com fótons. Eu nem sabia que essas coisas conversavam, imagina. E então também uma coisa curiosa, né? Isso acontecer assim. E é claro, não por acaso. Aí a gente estuda que estamos vendo, né, que há participação espiritual, essas ideias são debatidas no outro lado e, é claro, voltam como para nós como intuições e não só para uma pessoa, né? Para mais uma que tenha participado lá, por exemplo, da conversa na espiritualidade. Muito bem, podemos seguir. Você é que manda. 420. Alguém pode ler? Eu posso ler, então. Eu já ia dizer, eu vou ler, 400 Raul. já que você me ajuda, eu vou te ajudar, né? Tá bom. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Resposta: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Nesse caso aqui, essa comunicação, ela pode ser uma intuição também, né? Ou até mesmo ele pode ser um médium, e essa comunicação pode ser feita, que ele perguntou, comunicar-se
se o corpo estiver completamente acordado, né? Seria nesse caso também, né? Isso. Uhum. Não é tão comum porque, tipo, os médiums ostensivos não são assim tão comuns diante da grandiosidade, né, de pessoas aqui encarnados. Mas aí um médium pode ter vidência, pode ver o espírito ali na sua frente, pode ter audiência, pode escutar o que o espírito está falando para ele, pode ser intuitivo, então receber ali na hora a intuição do que o espírito quer é, dizer. Enfim, daí tem várias formas de percepção da espiritualidade, né? E estando então lúcido, estando encarnado, estando fora do, fugiu o termo aqui, mas ele não está dormindo, ele está acordado. Até uma questão, né? Eu não eu esqueci o nome daquela moça que veio dar palestra pra gente sobre mediunidade, né? E ela disse que Maureen, isso, a Maureen, isso mesmo. Ela disse que ela só psicografava no centro espírita, que toda a parte de mediunidade dela, ela, vamos dizer assim, ela trabalhava só no centro espírita, na casa dela não. Mas pode acontecer também, né? De ela estar fora do centro espírita e isso acontecer com ela, né? quando Isso não é nós algo que ela ou ela faz é como se fosse um acordo com a própria espiritualidade, né? Existe isso ou não? sim, faz parte de um processo que é a educação da mediunidade, né? Quando nós não temos ela educada, então de repente eu posso dentro de casa, na rua, no local de trabalho. E isso é claro que é incômodo, né, para a pessoa não poder controlar a sua mediunidade. Imagine você estar lá no teu escritório, local de trabalho, de repente um espírito começa a falar através de você, as pessoas vão sair correndo, vai causar um tumulto, tal. Então, é, e infelizmente acontece, tem pessoas que nem sabem que são médiums, não sabem o que é isso. Há muita gente que foi levada para os manicômios, né? E ficou lá até o fim da encarnação, né? Desencarnou lá dentro porque achavam que era loucura, né? Que não se entendia ou não se entende até hoje, infelizmente, o, o processo da mediunidade. E assim, o importante é estudar, é importante conhecer, saber como tratar isso, como você dialogar com o espírito, como você mentalmente, você médium, é, fazer esse acordo com ele. Olha, eu sei que você está precisando de auxílio, mas aqui não é o momento e nem o local. Então, eu frequento uma casa espírita, nós temos em tal dia, tal horário, a oportunidade de você se manifestar e nós podemos te ajudar. Então, aí o espírito vai receber apoio para se deslocar até lá, para a comunicação acontecer no centro espírita. Hoje de Entendi. manhã eu falava com o pessoal do grupo de estudo do Japão. Eles já estão se preparando para ter a reunião mediúnica virtual. Aí vai ser cada um na sua casa. Agora, é um grupo que já tem mais de 10 anos de integração e de estudo sério das obras básicas, da mediunidade, e então vão fazer essa experiência, assim como outros grupos já fazem. Mas não isso é novidade no movimento espírita, né? Porque
o que a gente pode colocar aqui é que o ideal é ser lá no centro espírita, se as pessoas têm a condição de frequentar o centro espírita, frequentar uma reunião mediúnica, né? E lá, como eles moram cada um em uma cidade e tal, então resolveram por essa experiência. Talvez no futuro isso fique mais comum. Eles disseram que foi até com permissão dos guias espirituais do grupo. Então, é claro, não é uma coisa assim, não estão brincando de mediunidade, é uma coisa muito, muito séria, mas que precisa de vários requisitos, né? Não dá para simplesmente, vamos fazer, tal, e a coisa acontecer. E tu vai participar desse grupo? Não, porque eu estou há pouco tempo, eu estou há uns 3 anos com eles, né? Então eu sou novato ali. Mas eles já me convidaram, sim. O grupo da França também me convidou para conhecer, mas como eu ainda estou trabalhando, tenho mais 2 semanas laborativas, né, antes da aposentadoria. Nossa, que Aí, por enquanto, delícia. não quero assumir mais esse compromisso aí. Tu quer ter o gostinho de férias, né? Quero aquele, como é que o pessoal diz, aquele ano sabático primeiro. Hum, tá bom. Vamos essa como última agora? Isso, Para senão a terminar gente esse não deixa assunto, tempo pode para a ser? Luzia aí. A Senão não vai Luzia falar da preparou, Luzia, né? ela preparou umas 2 horas de slides lá. Então, 421. Vou ler para finalizar então, tá? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Resposta: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos, que se faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Aqui, então, ele está colocando que são duas pessoas perfeitamente acordadas, tendo instantaneamente a mesma ideia. Por intuição, né? Essa ideia veio para eles, né? São dois espíritos simpáticos, se comunicam e se veem reciprocamente em seus pensamentos, mesmo quando os corpos não estão dormindo. Esses espíritos, eles têm alguma relação, vamos dizer, próxima, né, para isso acontecer também. Aqui, pelo menos, dá a entender, né? Isso. Se fala muito do que os gêmeos muitas vezes têm isso, né, de um pensar, o outro já saber o que aquele está pensando, tal, ou terem a ideia de fazer a mesma coisa. Ô, Raul, mas será que também isso pode, tipo, eles se comunicarem durante o sono em espíritos e depois eles terem a mesma ideia, porque já foi algo conversado anterior? Sim, também pode. Uhum, isso. Digamos, estão ali planejando, né, coisas para serem feitas nessa encarnação, tal. Então é comum esses diálogos, né, na espiritualidade e depois retornando aqui, se eles têm alguma lembrança disso, né, do que foi combinado, pôr em prática. Então, finalizamos por hoje aqui. Isso? Se ninguém mais Vamos tem para algo cá. a... É bem interessante a próxima parte também. Letargia, catalepsia, mortes aparentes.
A pergunta 519, ela fala dos espíritos simpáticos lá na frente, que a gente vai ver. Ela fala na questão de ser mais familiares. Por isso que essa questão dos gêmeos, etc., me parece mais próxima. Isso, sim. Na próxima semana teremos daí um casal de convidados aqui para falar. Eles vão falar do assunto que está logo em seguida, que é o sonambulismo. Então não percam próxima semana sobre sonambulismo. Depois a gente volta aqui nessas questões aí da 422 e seguintes. Obrigado, Alexandra. Então, estava ótimo aí. Agradeço, muito obrigada. Luzia, você está com a batuta. Então tá, boa noite para todos. Vou Boa noite. apresentar agora. Na verdade, é do Evangelho, capítulo 13, o item 13. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar. Que daí fica. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Ai, que legal. Como que você não tem? Bem, eu já deixei pronto aqui, Luzia. Vamos ver Tá, se, então, pois se aí. eu coloco aqui, você daí tem mais Isso. facilidade para. Tá bom assim? O pessoal tá vendo? Pode aumentar mais um pouco? Subir a tela? Então, já. Não, aqui para mim tá ocupando toda a tela do computador. Tá Coloca bom. o telefone, coloca o celular na horizontal. Não, não é não, é um laptop, não é celular. Não, se ela está no celular, Ah, o melhor ela. jeito Tá. para poder aumentar e ver melhor é Bem, tocar bem, vocês estão. Aí é o texto do Evangelho, né? Então vocês podem pegar o livro aí e ler no livro. É. Então tá. Alguém gostaria de ler esse primeiro slide? A gente vai falar do capítulo 13, o item 13. O título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E a beneficência. Alguém gostaria de ler? Fica à vontade. Vamos lá. Chama-me caridade. Siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, que dê misérias, que dê alegrias, quando tendes de fazer para cessá-las todas. Em vão procurei consolar alguns pobres, mas dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonados. Paciência. Deus lá está. Sois dele amadas, pois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhe confortavam os estômagos. Respeitar-lhes. Coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Toca o slide, Ron. Autores, vi meus amigos pobres, velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo.
presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados da sua miséria. Nem ousarem eles que nunca mendigaram implorar a piedade dos transuentes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga, pois mendiga para eles. Eu vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: por aí desgraçados, em cujas choupanas faltam o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo ao vosso bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse a proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sonhos da caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificante árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, aterei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que carregará de novo, portanto, a beneficência. É inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sois a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Eu acho que a gente pode aqui comentar, né? Aí depois a gente vai ver um pouquinho sobre quem que era a Carita. Alguém gostaria de comentar? Ele, né, tá falando sempre ali da caridade. Que tipo de caridade que nós conhecemos, que nós praticamos? Vamos lá, ajuda dos universitários. Existem vários tipos de caridade, né? A caridade material, a caridade, às vezes, uma simples conversa já não deixa de ser uma caridade também, né? Sim, Um conversar com alguém que necessite também não deixa de ser uma caridade. Uma doação de algo que você sabe que vai ajudar aquela pessoa, que você está também fazendo aquilo de uma maneira de bom coração, né? sim. E que árvore é essa, né, que é levada a Deus? Que frutos são esses que nós estamos dando, né? Oferecendo, o que que nós oferecemos para o que estamos colocando nessa árvore para apresentar a Deus, né? Para eles carregá-las de novo, que são as nossas ações, né? Os nossos exatamente isso que a Alexandra falou, né? São as ações, que é a caridade, que é estar conversando, ouvindo, ajudando. Alguém mais, por favor, gostaria de falar? Mas é bem interessante essa árvore, né? Faz a gente imaginar que isso vai ser a soma das boas ações que a gente vai praticar, né? Sim. Raul, vai ajudar nós aí?
Eu não. Hoje as professoras são vocês. Bem, eu vou dar um exemplo. Agora eu lembrei que está gravando, né? Então tem. Hoje foi minha última aula no curso de preparação para a aposentadoria. E aí teve várias ao longo do curso, né? Dia de Algumas bolo hoje, dinâmicas. despedida? Não só eu que estava me despedindo, os outros vão continuar Ah, o curso bem. ainda que não chegou o momento deles, né? Ah, aí eu brincava lá dizendo, é só eu que estou falecendo. Mas na dinâmica de hoje eles utilizaram lá existe um estudo chamado os septênios, que conta na antropologia, eu acho, conta assim os períodos vividos a cada 7 anos. E daí mostravam o que se tem de estudo, o que normalmente acontece naquele período, digamos, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 ao 21 e assim por diante, quais são as características gerais das pessoas nesses períodos. E daí, depois de mostrar isso, pediram para que deram lá uma folha de cartolina para cada um. Aí é coisa de professora, né? Cartolina, cola colorida, tesoura, canetinha, um monte de figurinha espalhada lá para a gente pegar as figurinhas e daí colar na cartolina, aquilo que representasse os nossos septênios. E também nós tínhamos que escrever daí o que a gente lembrava de cada um desses períodos, né? Eu, como já tenho uns 8 septênios, aí fiquei lá recordando e daí pude também fazer essa comparação, né, com o que de bom eu fiz nessa minha vida até aqui, o que eu deixei de fazer, né? Então, essa não é a primeira vez que eu leio aqui a mensagem do Espírito Caritas, e sempre me apavorei com essa mensagem, né? Porque ela fala aqui que faz esse passeio habitual e ficou com o coração magoado, né? Vendo quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Quer dizer que a gente não faz isso, né? Nós não ajudamos. E temos que secar todas as lágrimas dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão em sofrimento. E então aí a gente pode analisar, né? Quanta coisa que eu já poderia ter feito nesse período todo até agora, nos meus 57 anos, eu não fiz. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa? O que que eu posso fazer agora, né? Tem muita gente que fica nessa, não, quando eu me aposentar eu vou fazer. Tá, e por que que eu já não fiz antes, né? Muita coisa eu não fiz e poderia ter feito, né? Mas não deve ser motivo para impedir que eu diga, agora é tarde, agora não dá mais, né? Não, dá, mesmo que eu já estivesse com 105 anos, 120, hoje o pessoal está indo longe. Eu teria ainda coisa para fazer, poderia ainda estar fazendo alguma coisa. Então é preciso que a gente tenha atenção para isso, né? De sempre se colocar à disposição de quem está no sofrimento, né? Fazer algo pelo nosso semelhante. É. Eu tenho uma mensagem do Emmanuel que diz assim: ante a caridade, provavelmente não nos será difícil exercer a caridade no plano exterior, canalizando o supérfluo em benefício do companheiro necessitado. A moeda generosa, o agasalho para o corpo e o pão dividido, tanto quanto a visitação direta aos irmãos sofredores, constrangido, a comunhão com a enfermidade e a penúria, constitui expressões de bondade edificante que não nos cabe esquecer em tempo algum.
Entretanto, não olvidemos a difícil caridade do mundo interno. Saibamos oferecer o prato invisível da tolerância aos que se deixaram vencer pela irritação ou pela cólera. Distribuamos a água pura da humildade aos que se fizeram com vítima da vaidade e do orgulho. Temos amigos e parentes na fortuna do ódio ou da ilusão que devemos buscar sem alarde, com os nossos melhores testemunhos de carinho. Possuímos afeições e laços valiosos que desceram a escuros chavascais do desequilíbrio que não podemos relegar ao abandono. Há muita gente que padece fome em pleno banquete da vida material e sofre sede à frente de preciosos mananciais terrestres. Aprendamos a ajudá-los com o nosso trabalho e com a nossa fé. Todos sabem dar raros, todos sabem dar raros, porém sabem dar de si mesmo. Então, está dizendo poucos, né? É a doação que a gente tem que pouco a gente faz, né, pelo outro. Não te esqueças do auxílio em forma de segurança e de estímulos que podes oferecer ao que te cercam, através das demonstrações do dever bem cumprido, da solidariedade, da cooperação e da paciência. Cultivando pequenos sacrifícios, amealhamos o tesouro do amor. Jesus é o nosso divino modelo. Depois de dar-se à terra, na manjedoura, socorreu a humanidade na solução de aflitivos problemas, completando a lição da caridade, oferecendo-se ao mundo nas tribulações da cruz, o excelso ensinamento do qual ainda hoje estamos recebendo, a luz imperecível na laboriosa romagem da própria libertação. Emmanuel. Então, eu achei essa mensagem muito linda e achei que caberia aqui também, né? Já que essa mensagem de Cáritas ali é muito, muito bonita também. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o que traz o Emmanuel, né? O que a gente dá de nós mesmos. Não só o material, mas do nosso tempo, a nossa atenção para aquele que precisa. Muitas vezes, eu trabalho em escola e educação infantil também, e às vezes eu percebo que as crianças, elas ficam muito irritadas, eles querem, tipo, se aparecer, né? Querer falar mais alto, falar palavrões, isso e aquilo em salas, mas se a gente prestar bem atenção, eles estão querendo apenas uma atenção nossa, né? Do professor ali. Ele quer um carinho, ele quer um abraço. E às vezes é que não tem em casa. Então, assim, o pouco que a gente para e olha, com os olhos de ver mesmo, né? E ouve com aquele ouvido de ouvir, que às vezes a gente, o aluno começa a falar, a gente já pede para ficar quieto, já pede para sentar, ou se ele se altera, a gente já manda para a direção. Então, se a gente olhar para esse aluno, essa criança, né, que está ali pedindo socorro com aquela maneira dele ser, aquela maneira dele agir, é um grito de socorro que muitos de nós não sabemos ver, não sabemos ouvir. Não só dentro da escola, né, o que fica muito nítido para a gente, mas aqueles também que estão ao nosso lado, por que está gritando, por que está irritado? Será que a gente consegue parar e observar exatamente aquilo que ele precisa? Ou às vezes não é o grito do socorro, mas é aquele silêncio fúnebre, né? Aquele silêncio que a pessoa faz, você tenta conversar e não sai nada. Muitas vezes ela está precisando ali de um olhar, de um abraço, do vamos dar uma volta e comer um bolinho, sabe? Esse é o olho de ver. Essa é a caridade de si, é a doação de si. Então, que eu consigo, que eu consigo passar para vocês nesse momento é isso.
Se o Raul Ah, quiser se alguém quiser falar sobre ainda esse tema, senão a gente pode passar para o próximo slide. acho que em função do tempo aí também, né? Sim. Não sei se a parte da biografia ali vai demorar. Não, é rápido. É. Mas a gente pode ir para a biografia, depois se alguém quiser mais comentar, a gente volta no Eu assunto. quero saber quem que é a Carita. Então, vamos voltar agora lá. Vamos lá, Raul. Um pouco sobre as irmãs Cáritas, né? Cáritas é o sobrenome. Então, eu vou ler, então. No século 9? Quatro. 4. No século IV, época em que governava o imperador romano Diocleciano, considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos, era proibido que as pessoas portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, e sua irmã Ágapes e Quilônia pertencia a uma família pagã de Tessalônica, na Grécia, mas se converteram e passaram a pregar os ensinamentos de Jesus. As 3 irmãs foram denunciadas e a sua casa foi encontrados exemplares da Bíblia, razão pela qual foram elas presas e levadas ao interrogatório diante do governador da Macedônia. Deveriam elas, como os demais cristãos, renegar a fé em Jesus e só se salvariam se idolatrassem os falsos deuses dos romanos, oferecendo publicamente comida e incenso a eles, além de queimar os textos evangélicos. Próximo slide. Naquela época, os cristãos se negavam a renunciar à sua fé. Geralmente eram queimados vivos. Foi o que se deu com elas. As irmãs Ágape e Quilônia foram encontradas antes, presas e interrogadas. Negaram-se a adorar os falsos deuses e confirmaram sua fé. Foram, por isso, exaltadas. Irene, que havia escondido grande parte dos livros cristãos em sua casa e tinha fugido para as montanhas, foi encontrada e presa no dia do martírio de suas irmãs. Irene foi então submetida ao interrogatório, mantendo-se firme em sua profissão de fé. Condenada pelo governador do Sério, foi entregue aos carrascos que a violentaram, lhe tiraram a roupa, expuseram-a na vergonha pública e depois a queimaram viva. O culto da Santa Irene ainda é muito intenso no Oriente e no Ocidente, e se perpetuou até os nossos dias pelo seu exemplo de mártires, bem como pela tradução de seu nome, que era grego, significa paz, e é muito reverenciado, principalmente entre os povos cristãos. A festa de Santa Irene acontece no dia 5 de abril, dia em que recebeu da palma do martírio pela fé de Jesus nos anos 305. Essa é da origem da Wikipédia. Então, aí está um pouco da história das irmãs Cárita, né? Eu acho que encerrou aí, né, Raul? Ah, daí algumas imagens, né, dela. Pode passar. Aí ali vem a prece, né? A prece de Cárita que foi recebida se eu não me engano, foi na véspera de Natal. Eu acho que se a gente já for encerrar, a nossa oração deveria ser a prece de Cáritas. O que vocês acham? Se já tiver no tempo, eu não sei. Não, ainda temos tempo. Uhum. Mas apoio aí a tua ideia. Pode ser. Então, Foi uma médium que recebeu dia 25 de dezembro essa prece de Cáritas. E agora tem o nome, eu posso depois passar, colocar ali no grupo. A, Foi após o desencarne do Allan Kardec que essa médium recebeu essa prece.
Então, se alguém mais quiser comentar, fique à vontade. Eu acredito que o grupo é para isso, é estudo. Se é estudo, a gente coloca aquilo que a gente entende sobre o assunto e que possamos dividir os nossos conhecimentos, né? Porque vai enriquecendo o grupo. Alguém mais não já sabia quem que era Cáritas? Ou não sabia, ou não tinha conhecimento? Porque geralmente a gente lê no Evangelho, né, a mensagem, daí vem o nome dos espíritos. Mas pouca gente vai atrás de quem são aqueles espíritos que está se colocando ali, né? Então, o Raul tinha me dado para eu pesquisar, mas eu já havia pesquisado antes porque eu já tinha estudado esse texto. Então, foi um pouco mais fácil de colocar ali, porque já sabia um pouco. Também podemos aproveitar o tempo aí para outras duas pessoas se prepararem para daqui 2 semanas apresentarem o, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. A mensagem seguinte aqui do Evangelho também é do Espírito Caritas, também é da mesma autoria. E é o mesmo assunto, é ainda sobre a beneficência. Então é coisa fácil, a gente já sabe do tema. Quem gostaria de pegar? Ó, vocês viram que foi super simples, né? É só pedir para alguém ler, vocês nem vão precisar ler, né? Quem gostaria, ó, só daqui 2 semanas, vão ter 15 dias aí para vocês darem uma lida no texto, para fazer algum comentário para complementar. E tem o Evangelho também, aliás, o Livro dos Os espíritos. Espíritos. Que aí, como ficou semana que vem a gente vai ter lá sobre sonambulismo, né, a reunião, o assunto para daqui 2 semanas inicia com letargia, catalepsia e morte aparente, né? Então, a 422 é a questão, e inicia esse tema. E aí, alguém se habilita? Eu acho bastante interessante esse assunto que vai vir agora no Livro dos Espíritos também. Ah, é? É, Uhum. acho, porque isso acontecia, né, muito Sim, antigamente, né? E até tem curiosidade até de pesquisar sobre, porque hoje, claro, hoje eu acho que a gente tem mais essa confirmação realmente da morte, né? Antigamente a pessoa tinha lá e não davam o tempo e já estavam enterrando, ou então elas acordavam no meio do velório, né? é. Devia ser bem Tinha traumático, né? as funerárias vendiam um caixão com campainha, com outras coisas lá para quem acordasse lá dentro chamasse por Coisa, socorro. né? Meu Deus. Nossa. Então, Alexandra, se você tem vontade de pesquisar, nada impede de você pegar em um tema novamente, né? Sem problema. Posso pegar também, não tem problema. É uma maneira da gente se forçar a estudar também, não só aqui, né? Isso. Sim. E A daí, e Luzia. daí, e daí, como eu fiquei com peso na consciência, que eu não tinha me preparado, Uhum. aí eu vou tentar procurar mais sobre o assunto, né? Isso. A Luzia não está cobrando muito lá no curso para evangelizadores? Não.
Eu tô meio perdidinha lá ainda, assim, mas eu vou me achando. Eu coloquei o livro, o PDF do livro lá. Aham, sim. Mas eu Ó, vou me achar, então vou me achando. já temos alguém que vai ficar com o livro dos Espíritos. Ó, e vejam que a Alexandra já está pela terceira vez, né? Terceira ou quarta vez que você colabora aí, Alexandra. Acho que é a terceira, né? Ou É, quarta, não sei. pois é. Então, tem gente aí que até hoje não deu o ar da sua graça, como se fala. Ó, o Evangelho é tranquilo, uma mensagem falando de amor ao próximo, de caridade. Ninguém se habilita. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem lá no grupo durante a semana e tal. Pode dar uma lida primeiro no texto, você vê que está tranquilo, daí depois manda um recado lá. A Luzia falando lá no grupo do WhatsApp, se você puder mandar essa mensagem do Emmanuel, que você leu, aí coloca ali. Eu tenho do Emmanuel, eu tenho várias mensagens sobre esse assunto. Ah, tá. Não, não, a gente não quer também, porque todo mundo tá em vários grupos, tem muita coisa que Sim, recebe no celular, e tal, então manda só uma, só essa aí que tá bom. tá. Até como você é nova ali no grupo a gente não aceita bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, coraçãozinho, essas coisas para não atrapalhar, tá? Mas Então eu é não só faço isso. realmente o assunto de interesse do grupo. É, ok, então agora acho que é você que vai fazer a prece. Pode ser? É. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao filho a consolação, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber a fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Muito linda essa mensagem, né? É. Obrigada, pessoal. Desculpa aí o meu nervosismo. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Muito Obrigada. bem, parabéns. Gratidão,